68 bilhões. Esse foi o valor que o brasileiro gastou em apostas só em 2024. Cerca de 50% do valor gasto em educação pela União em todo o Brasil. Esse é o valor assustador que colocou o Brasil na liderança global em crescimento de cassinos online. Todos esses números colocaram um alerta nacional sobre o assunto. Mas até que nível vai essa preocupação? Ainda estamos vivendo o início desse problema, que pode piorar ainda mais, mas algumas decisões a partir de agora podem influenciar para sempre esse tema. E sim, existe uma grande chance desse tema desaparecer da mídia e ser completamente acobertado. O motivo disso é o conflito de interesses. E isso já aconteceu com outro grande obstáculo brasileiro, que em grande parte da mídia está escondido, à espreita, enquanto lucra de forma constante e sem limite. Uma instituição com poder de influência financeira até maior que as casas de apostas. Os bancos. Enquanto a crise abocanhou a renda das famílias no país em 2021, o lucro dos bancos bateu um novo recorde. Olha o que eu vou falar agora. Nenhum outro país do mundo, isso não é uma opinião, isso é um fato, e um fato que é atestado pela maior consultoria do mundo no estudo recente que eles fizeram. Galera, só passando um recado aqui no meio do vídeo, é só pedir para vocês se inscreverem. Eu quero chegar a 100 inscritos até o final do ano. E nem é 1000, cara, é só 100. Então se vocês puderem me ajudar, vou ficar muito agradecido. Não é novidade que os bancos lucram muito, mas o nível desse rendimento e a origem dele é que é o problema. Todos os anos, os bancos brasileiros têm desempenhos exorbitantes em seus balanços, mas não só em nível nacional, e sim em nível mundial. Não importa se o país está passando por uma crise econômica, política ou até em uma pandemia, as instituições financeiras continuam batendo recorde mundial de lucro anual. Por exemplo, uma pesquisa feita pela Economática revelou que das 10 instituições financeiras mais rentáveis do planeta, 4 eram brasileiras, no cenário em que o país só existe 5 bancos, e isso tudo em uma pandemia. Para servir de comparação, a China, que é a segunda maior economia do mundo, tem 3 vezes mais bancos que o Brasil e não aparece na lista. E não parou por aí. Em 2024, os 4 maiores bancos brasileiros tiveram um aumento de lucro de 23% em relação ao ano anterior. Veja bem, não é um lucro de 23%, é um lucro de 23% em relação ao ano anterior, com o Itaú Unibanco registrando o maior lucro dos bancos na história do país. Respeito. 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 Respeito por todo mundo, muda o mundo. E qual é o motivo disso ser pouco divulgado na mídia? Bem, os bancos são responsáveis pelas maiores campanhas publicitárias de todas as emissoras nacionais, bem como de rádios, editoras impressas e digitais, ou seja, todos os veículos de informação têm boa parte dos seus anúncios ligados às instituições financeiras. Esse é um problema endêmico que para muitos economistas e especialistas não tem solução. Não existe uma intenção política de mudar. Não existe uma pressão midiática e que, por sua vez, não se expressa em pressão popular. O pior de tudo é que isso nos traz algumas semelhanças. Pois bem, essa é a mesma prática usada pelos cassinos online e casas de apostas no Brasil. Praticamente tudo no Brasa, atualmente, é patrocinado por eles. Programas de TV aberta e fechada, transmissões esportivas, rádios populares e segmentadas, podcasts de todos os gêneros, canais no YouTube de entretenimento, finança, influenciadores digitais, lifestyle, esportivo, culinário, campeonatos de futebol, lutas, corridas, festivais de músicas, festivais regionais, peças, teatros e até exposições culturais. Quase nenhum segmento sobrou. Tipo de propaganda. Você não precisa... compra mais pré-treino meu, então. Não, eu vou comprar, eu acabei de tomar um, eu tô até também. acelerar, o IP. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro, com certeza.
Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. Eu acho que todo mundo viu o depoimento da Virgínia no Congresso Nacional. E deu pra perceber que a pressão política vai até a segunda página. Parece mais um teatro ao vivo, sem nenhuma intenção de parecer verdadeiro. E que ficou cada vez mais claro com a promulgação da Lei 14.790, de 2023, que dispõe algumas séries de diretrizes para a liberação e autorização das casas de apostas. A lei foi recebida com muito clamor pela mídia, que prometia a diminuição dos usuários, além de suas perdas, bem como a diminuição dos vícios e outros fatores negativos. Bem, acho que não precisa se esforçar muito para perceber que a decisão foi um fracasso. No mês seguinte da aprovação, as casas de apostas registraram um recorde histórico e com um montante anual exorbitante de 68 bilhões de reais. E ainda piorou muito mais. No primeiro trimestre de 2025, as bets faturaram de 20 a 30 bilhões de reais por mês, que é o mesmo valor destinado à saúde em todo o país. É necessário lembrar que a CPI das bets não tem intenção nenhuma de proibir os cassinos online. A função da CPI são as denúncias de lavagem de dinheiro, ou seja, se existe alguma preocupação com os problemas sociais trazidos pelas bets, isso não é o centro da atenção da CPI, pelo contrário, é um assunto escondido e escanteado. Dá para perceber que não existe nenhuma vontade nem preocupação política para esse problema. E se existe, é algo muito pequeno, mas ainda assim, ainda temos a pressão pública, que ainda é alimentada pela mídia. Mas até que ponto vai essa pressão? Também deu para perceber que a mídia tem um grande conflito de interesse com os bancos. O problema é que isso também está acontecendo com os cassinos online. Em dezembro de 2023, o Grupo Globo fechou um contrato multimilionário com a casa de apostas Esportes da Sorte, uma das bets investigadas na CPI. A mesma Globo que criticou a Virgínia uma semana depois do depoimento. Pouco tempo depois, foi a vez da SBT, seguido também de todas as grandes emissoras, como Record, Band e Rede TV, com contratos pontuais para programas culinários, entretenimento e até jornalístico. Mas o envolvimento financeiro não fica só nas emissoras. Um levantamento feito pelo Poder 360 aponta que 90% dos clubes brasileiros da Série A tem como patrocinador master as bets. Isso se estende para outras divisões. Dos 60 clubes das Série A, B e C, 52 são patrocinados por casas de apostas e cassinos online. Isso também não fica só no futebol. Todos os carnavais e festas populares do Brasil nas grandes capitais, 70% tiveram algum envolvimento com as bets, com apenas uma empresa patrocinando mais de 100 festividades em todo o Brasil. Aliás, essa empresa também está envolvida na CPI das bets. No caso de Recife e Olinda, o valor do patrocínio nem foi divulgado. O envolvimento das prefeituras com as casas de apostas mediante patrocínio é cada vez mais presente e financeiramente elevado. Mas nem tudo é tão ruim que não possa piorar. A partir desse ano, as grandes emissoras não se envolverão com as bets mediante patrocínio, mas também lançaram suas próprias casas de apostas e cassinos online. Começando com o Grupo Silvio Santos, que confirmou no final de 2024 que lançará sua própria casa de apostas, Todos Querem Jogar, com a sigla TQJ. O apoio do SBT vai ser fundamental para alavancar os negócios. O projeto será feito em parceria com a OpenBet. A Vênus Platinada não ficará para trás. Em agosto de 2024, o Grupo Globo fez um acordo com a MGM Resort Internacional para o lançamento de uma plataforma própria. A Band também lançou seu próprio cassino online, chamado de BandBet, em parceria com a Bell Venture Digital. Aos poucos, o sistema de cassino online vai se infiltrando em todo o meio midiático, social e cultural, o que nos dá um alerta. Não vai demorar muito para que esse problema seja simplesmente esquecido. Quem garante que um conflito de interesse não vai fazer com que as grandes emissoras apenas parem de falar sobre o assunto. No final, é um mercado de 120 bilhões por ano e que só cresce cada vez mais. E depois que as notícias, matérias e a atenção midiática acabar, o que vai acontecer? Será mais um tema esquecido, jogado para debaixo do tapete,
mas um problema acobertado por conflito de interesse, negligência e ganância. Por fim, aqueles que mais sofrem com os diversos problemas sociais devido à febre das bets terão as suas vozes silenciadas. Tem um dinheiro na banca. E o ano passado, 2023, foi onde, de fato, eu passava 1/3 do meu dia fazendo apostas. De acordo com o levantamento do Procon, o número de pessoas endividadas com apostas aumentou. Passou de 4% para 39%. Porém, o número de pessoas que ganhou alguma coisa continua risível. Quase 71% das pessoas têm perdas financeiras consideráveis. Um número muito grande que retrata o tamanho do prejuízo para aqueles que apostam. Isso é um dado muito relevante e que deveria ser mais divulgado. Apenas 8% vão sacar aquilo que depositam. A chance de você perder é esmagadora, justamente pelo modelo de aposta, onde a casa sempre vai ter lucro, independente das exceções. Uma vez depositado, dificilmente será retirado. Mas nem os que ganham estão protegidos, e isso é o maior problema das bets: o vício. O Brasil atualmente vive uma epidemia de vício em jogos de azar. E desde 2018 que a OMS considera o abuso de jogos eletrônicos como doença. O número ao certo é bem complicado de se determinar, mas com base na quantidade de jogadores recorrentes, estima-se que 2 milhões de brasileiros estão viciados em apostas ou cassinos online. E a maior parte delas são da classe C e D, de todas as idades, seduzidas por uma falsa promessa de dinheiro fácil, repetida incansavelmente por milhares de propagandas enganosas, que forjam vídeos e prints de vitórias, com apenas uma mensagem: aposte. Tudo para induzir a classe que mais sofre a perder o mínimo que tem, acarretando no fato mais triste desse tema: o aumento considerável de suicídio em todo o Brasil devido ao vício em aposta. Vou rapidinho e já volto. Eu falei, mano, você vai, o almoço está pronto, sua mãe já está pronta para você sair para trabalhar. Ele falou, não, eu vou sair aqui rapidinho e volto. E quando ele saiu, não voltou mais. E por isso, não devemos deixar esse tema morrer, porque existe uma grande possibilidade da grande mídia deixar esta questão de lado e possivelmente ela também não terá espaço no debate político. O que resta é passar a mensagem para frente: não apostem, independente da quantidade de publicidade que martelar em suas redes sociais. Aliás, existe um tema para essa prática, conhecida como efeito da mera exposição. Esse segmento foi teorizado pelo Robert Zajowski, um psicólogo polonês, em 1968. É um fenômeno psicológico que descreve como a familiaridade com algo pode aumentar nossa preferência por isso. Em termos de publicidade, isso significa que quanto mais vermos um anúncio, mais propensos estamos a nos sentir atraídos por ele, mesmo que de forma inconsciente. Quando somos bombardeados com uma grande quantidade de anúncios, nossa reação inicial pode ser de resistência. Porém, em muitos casos, essa exposição contínua, aliada a falsas promessas, acabam seduzindo milhões. Fora outros problemas mais recentes, como o Fear of Missing Out, ou FOMO, que descreve o medo de perder algo importante. Nesse caso, esse sentimento é comum na era digital, onde estamos constantemente expostos a atualizações e oportunidades. E boa parte desse sentimento é usado nas falsas promessas das propagandas das bets. Tudo isso aliado aos vários problemas sociais do país, como desigualdade, baixos salários e poucas oportunidades. Só como exemplo, 90% dos brasileiros têm uma renda inferior a R$ 3.500. 70% recebe até 2 salários mínimos, onde a maior parte deles ainda trabalha na escala 6x1. Ou seja, muito trabalho e pouco salário. Isso cria uma barreira muito fácil de se penetrar. É só jogar uma quantidade grosseira de propaganda que em algum momento aquela falsa promessa vai parecer verdadeira e aquela pessoa vai clicar, seja pelo medo de perder uma boa oportunidade ou só por curiosidade. Em algum momento é muito provável que alguém clique, mas isso também nos faz pensar: por que a Lei 14.790 foi aceita? Porque liberaram os cassinos online. Eles não tinham esses dados ou só não se importaram? A vontade de arrecadar era maior que a preocupação com as consequências sociais? Bem,
Infelizmente, é o que parece, mas nesse momento já pode ser tarde. Esse problema já virou uma grande bola de neve, um monstro quase imparável que fatura bilhões mensalmente e cresce com uma fome insaciável de lucro. E a única coisa que podemos fazer é levar a mensagem para frente. Não aposte.